Agora vamos para a questão número 2 do nosso quiz. A questão é: por que é tão difícil aprender a gerenciar? Todo o processo de gerenciamento dentro do mundo do universo da educação corporativa é fundamental para uma empresa, isso todo mundo sabe. Agora, a questão é muito interessante: mas por que é tão difícil aprender a gerenciar? Então, é uma pergunta e ela tem algumas questões ali. Vamos ver por quê? Questão número A. Porque a maioria dos gerentes desconhece o seu papel. Questão correta? Sim, corretíssima. Sabe por que é tão difícil um gerente ou a gerência conseguir desenvolver o seu papel? Porque eu tenho um desafio para você, que eu faço isso nos meus treinamentos. Eu trabalho muito com equipes de gerentes. Eu peço para eles: olha, papel e caneta, por favor. Individual o trabalho. Elenquem mais de 10 coisas, mais funções, atribuições, o que você quiser escrever na folha de papel. O que você faz na sua organização? 2 minutos para você fazer. Quando termina esse tempo de 2 minutos, para uns é rápido, para uns é mais demorado, eu tenho ou muito mais atribuições, eles escreveram muito mais do que 10, ou eles escreveram bem menos do que 10. É muito interessante isso. Sabe por quê? Porque eles não sabem. Quando eles escrevem demais, é porque eles estão contando coisas que a gerência deveria fazer e não faz, geralmente. Ou quando eles colocam pouco, eles colocam uma pequena parte daquilo que eles têm o hábito de fazer. Olha que interessante. Agora, por que os gerentes, então, têm esse gap entre as suas atribuições, aquilo que eles deveriam executar dentro das empresas, com aquilo que eles realmente executam? Você já parou para pensar? É por falta de treinamento. Você já reparou que todo gerente, ele não tem tempo? Ué, se ele não tem tempo, é porque ele está fazendo algo, e provavelmente no mundo operacional, sendo que ele é tático estratégico. Ué, se ele é tático estratégico, uma parte do tempo é para se desenvolver. Mas então por que é tão difícil gerenciar? Ué, porque eles não conhecem o seu papel. Então a alternativa A está corretíssima. Alternativa B, vamos lá. Porque as suas atribuições ou a sua atribuição demanda aperfeiçoamento constante. Corretíssimo. Não tem como. O gerente, ele convence pelo exemplo. E o exemplo se adquire com aprendizado, com educação constante. Sem a educação constante, como abordamos na resposta anterior, não tem como. Simplesmente não tem como. Então a alternativa B também está correta. Alternativa C. Porque constatam que as aptidões e os métodos necessários para serem bem-sucedidos como colaboradores ou como gestores são totalmente diferentes. Corretíssimo. É tão difícil gerenciar justamente porque quando o colaborador ele começa a sua carreira, geralmente ele está numa posição de aprendiz, que vai se desenvolvendo até ele ter a maturidade, e essa maturidade ela vem, portanto, com as competências desenvolvidas, alinhadas essas competências a todo o planejamento empresarial, a cultura organizacional, e com isso, tendo em vista que esta empresa tem um projeto de carreira para ele, onde ele foi orientado, ele consegue ascender ao patamar de uma posição gerencial. Mas quando ali ele chega, ele agora, como alguns gerentes comentam comigo, eu quando cheguei na gerência que eu tanto queria, eu senti saudade da parte operacional. Sabe por quê? Porque, como diz a questão, as aptidões e os métodos com os colaboradores são diferentes das aptidões necessárias para o nível gerencial. Por isso que é tão difícil gerenciar, e é por isso que todas as alternativas anteriores estão corretas. Agora, a questão número 3.